Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos, da parte de alinhamento geométrico, Esse é o segundo vídeo, onde a gente vai estar falando aí sobre torno, torno convencional. No último a gente falou sobre fresadora, A gente falou sobre vários aspectos aí ligados a conceitos, e aí a gente vai estar dando continuidade. Bom, referente ao torno, vamos começar com o seguinte aspecto, Deixa eu acionar ele aqui. Pronto, aqui ele está em rotação. O que é que dá para perceber aqui referente a essa questão da rotação? Quando o torno está em funcionamento, você observa aqui a rotação dele, quando ele está aqui em rotação, muita gente acaba tendo aquela falsa impressão de que por ser um elemento guiado, ou seja, ele tem aqui um barramento, que serve como guia, então, teoricamente, quando você vai fazer algum aspecto ligado ali à usinagem em si, deixa eu ampliar aqui o zoom, quando você vai fazer ali um aspecto ligado à usinagem em si, por si só você já vai ter um alinhamento, Exemplo, sem utilizar o carro móvel, sem utilizar a contraponta, sem utilizar a contraponta, fazendo uma usinagem onde a peça está fixa ali direto na placa, dá essa impressão de que, ok, vou fazer a usinagem aqui, já vai estar alinhado porque a peça vai estar fixa na placa, Exemplo, eu não preciso me preocupar com o alinhamento ali da peça, Porque quando estiver realizando a usinagem, lembrando que o torneamento é um processo de usinagem por revolução, Muita gente acaba focando, que o torneamento é um processo de usinagem para peças cilíndricas, mas é um conceito errado, Ele é um processo de usinagem por revolução, ou seja, a peça vai estar rotacionando independente do formato. E justamente por ela estar rotacionando, dá aquela impressão de que, como você tá você fica com essa referência do aspecto da rotação em si, dá a entender que quando a ferramenta ela começar a usinar a peça, ou seja, diminuir ali o diâmetro, coisa do tipo, vou até mudar aqui a tela aqui. Vamos supor que a peça seja essa aqui, Você está ali usinando a peça direto na placa, ela vai ficar com essas variações de diâmetro. Então, teoricamente, não é para ter nenhum problema com base em alinhamento, Já que a peça ela vai estar rotacionando, então você vai ter ali uma projeção geométrica por causa da revolução tendendo à perfeição. Só que aí tem um detalhe importante, que é o balanço da placa, A placa que está segurando a peça é um acessório, Então, quem garante que essa placa ela vai estar 100% alinhada ou 100% balanceada ali para essa usinagem, Então, um dos aspectos comuns aí para o processo de usinagem no torneamento é sempre verificar como é que está esse balanceamento, Ou seja, prende uma peça, faz a usinagem de um diâmetro qualquer e mede com o micrômetro, em vários... Deixa eu até mudar aqui. Por exemplo, você torneou a peça, está aqui com a peça torneada, aqui está o diâmetro da peça. E aí você vai fazer a medição em vários pontos, Você pega lá com o micrômetro e vai medindo em vários pontos para verificar o que? Se a peça está ovalizada, Se ela está ovalizada e quanto é que está tendo ali de alteração. Porque como a gente falou, teoricamente era para ser um processo de revolução perfeito, Mas você pode ter problemas ali de balanceamento da placa. Então, se a placa ela tiver com desalinhamento, você vai ter essa interferência ali na peça, E aí você pode perguntar, tá, ok, eu fiz essa usinagem, deu uma diferença de 0,015 ali no diâmetro, Exemplo, um diâmetro está dando 25 milímetros, Eu rotacionei um pouco o micrômetro e no outro está dando 25,015. E aí tem jeito, tem como solucionar isso, uma das possíveis ações de correção para isso é realizar a usinagem das castanhas, realizar a usinagem das castanhas, Fazendo essa usinagem interna ali das castanhas é uma tendência para diminuir, esse problema, Então é basicamente vir com a ferramenta interna para poder usinar aqui as castanhas internamente. Aí tem um detalhe que é importantíssimo, Esse tipo de usinagem interna de castanhas é preciso que seja feito com um calço travando, as castanhas, Porque se como ela tem uma folga, por causa do perfil espiral de transmissão dela, se você for fazer uma usinagem sem ter um calço ali de trava,
né, você vai ter problemas ali com vibração e pode ser que a usinagem não fique legal, né? O que seria esse calço de trava? É basicamente pegar uma peça, né, e prender, né, na placa, uma peça que te dê um diâmetro bom para que você possa fazer a usinagem interna para minimizar esse problema de vibração, né? Basicamente pegar um disco, né, uma peça ali com um formato ali mais próximo de um disco, né, um diâmetro relativamente bom, aí em torno de 50, 60 milímetros, né, um pouco maior, prende ele na placa, né, mas para dentro da placa você faz a usinagem ali das castanhas, pelo menos de uma parte dela, né, se realmente precisar fazer de todo o corpo da castanha, aí fica mais difícil você fixar ela, né? Já vi pessoal também pode estar utilizando um anel externo, né? Pode estar utilizando um anel externo, prendendo aqui externamente, para você poder fazer a usinagem toda ali do comprimento das castanhas. É uma maneira de minimizar, né? E se for o caso, realmente teria que fazer a troca, né, da placa e fazer uma ação com calço, né, para poder minimizar, né? Mas a gente tem que entender que é um aspecto, às vezes, que é do próprio torno. E por isso tem uma coisa que é muito importante, que é quando você compra uma máquina dessa, né, nova, né, existe normalmente uma cláusula ligada à entrega técnica, né? Ou seja, o fabricante que vendeu para você, né, ele vai lá verificar a instalação e fazer os testes ali de acompanhamento geométrico, né? Então normalmente o pessoal vai lá, já nivela a máquina, faz o teste. É importante você acompanhar esse teste do batimento, né? Porque o fabricante ele normalmente coloca nas especificações, né, até uma tolerância máxima, né? Então, exemplo, 2 centésimos, 5 centésimos, aí depende do fabricante, obviamente. E aí para que você acompanhe e de fato verifique, né, se essa variação está dentro do que o fabricante está indicando e, obviamente, se essa variação limite atende teus aspectos enquanto oficina, né, enquanto ali local para fabricação, beleza? Então, o primeiro aspecto envolve a placa ali diretamente. Outro aspecto comum para a área do torneamento é a parte do barramento mesmo, a parte do guia, né? O que acontece? É um material de ferro fundido, né, com tratamento, né, no que diz respeito ali para atingir um grau preciso de rugosidade, né? Então ela passa ali pelo processo de retificação para que ele fique o mais alinhado possível, mas a gente tem que entender que é uma área de contato constante, né? O barramento ele tem um contato constante de deslocamento. O barramento tem esse contato, né, de deslocamento constante. Então ele tende, com o passar do tempo, desgastar, né? Por isso que é importante, né, lubrificação dele, né, principalmente em regiões mais costeiras, né, umidade muito grande, né, aqui na região na região aqui do Rio, né, umidade muito grande, Nordeste, enfim, a parte litoral como um todo, aí com base na umidade, né, acaba sendo muito prejudicial, né, para esses barramentos porque são expostos, né? Então é importante essa proteção superficial, né, com lubrificante adequado para que você de fato tenha aí uma boa longevidade dessas máquinas, né? E aí quando ocorre problema com essas superfícies, né, que realmente acabam causando desgaste e isso aí causa desalinhamento, é onde entra o processo do rasqueteamento, né, que é de fato você fazer o rasqueteamento. Ele acaba sendo um processo de usinagem, né, mas por meio de raspagem, né, com a rasquete, né? Então é um processo chato, não vou usar outro termo, né? Ele é bem chato ele, né? E tem que tomar um cuidado muito grande porque você tem que estar passando o relógio lá em todo o comprimento útil do barramento e verificar onde está o desnivelamento, né, para poder de fato ali fazer essa raspagem, né? E dependendo da ação, usar calço também para poder garantir ali o alinhamento, né? Um detalhe importante que a torre porta-ferramenta, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. A torre porta-ferramenta, que é esse acessório aqui onde as ferramentas vão ser adicionadas, ela tem uma relação de altura, né? Ela tem uma relação de altura, só que é uma relação flexível, né? Você pode estar utilizando calço ali para essa altura, então você pode estar existe um valor limite ali para esse rasqueteamento, né? Mas que é um valor que é difícil você perder isso aí na máquina, pelo menos nunca vi, né? Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado com essa proteção superficial, porque o que acontece?
essa torre ela tem um limite, né, obviamente ali no que diz respeito ao alinhamento, que leva como referência de operação, né, o centro de operação, que seria essa projeção, né, essa projeção aqui de eixo entre a torre, porta-ferramenta e a peça. Então, que seria esse alinhamento, né, de projeção entre o centro da peça e o centro ali da torre porta-ferramenta, né? Então, teoricamente, a altura da ferramenta ela se daria, né, com base nessa projeção da linha, né, dessa linha aqui de projeção. Então, a altura da ferramenta que você vai posicionar, ela teria que ficar dessa linha ou um pouco mais para baixo, né? A gente sabe que existe uma tolerância, né? Então, dependendo da situação ali do rasqueteamento que for ocorrer, normalmente é pouco que é retirado, né, mas é um pouco que tem interferência muito grande, né? Por exemplo, você pode estar utilizando uma ferramenta ali que estava no nível correto e às vezes você tem que utilizar um cálcio ali na ferramenta para garantir, né, essa altura, né? Lembrando que a torre porta-ferramenta ela é de fato um acessório, dependendo da máquina. Da máquina não, né? Dependendo ali da fixação, você pode estar fazendo alterações dentro aí das normas de segurança que você pode estar utilizando sem nenhum problema, né? Então, um aspecto também importante é essa questão do rasqueteamento. E outro detalhe, a torre, o carro móvel, né, que é essa... É porque tem um carro principal, muita gente chama de carro móvel, mas, né, pelo menos para os manuais, livros, né, a contraponta, que seria só esse acessório aqui, né, o ponta móvel, né, você também tem o carro móvel, que é o que está ali suportando a contraponta, que serve também para estar adicionando mandril ali para furação. É um outro elemento que sofre bastante aí com o passar do tempo, né, que pode perder alinhamento, né? Inclusive, ele é flexível, né? Ou seja, você consegue, é muito comum, né, peças que vão ter um determinado comprimento, você utilizar essa contraponta para poder, exemplo, fazer usinagem cônica de precisão, né? Se eu fazer usinagem cônica de precisão, então você desloca de forma proposital, né, essa contraponta para poder fazer essa ação, né? E aí é preciso você alinhar ela, né, fazer o alinhamento dela depois aí para ela ficar centralizada, né? Existe até um dispositivo que muitas empresas fabricam, né? Deixa eu mostrar aqui mostrar aqui, ele mais ou menos assim, né? Ele tem um diâmetro onde vai ficar o relógio, né? E tem um outro que é onde vai ficar ali preso na placa, né? Então o que acontece? O formato dele é desse jeito, né? E aqui em cima fica o relógio. Ele vai estar a haste do relógio, ele vai estar passando aqui por dentro, né? Ele vai passar aqui e vai chegar aqui do outro lado, né? A haste do relógio, beleza. E aí o que acontece? Isso aqui fica preso na placa. Essa parte aqui, ela fica preso ali na placa lá do torno, né? Essa outra parte aqui faceando, né? Essa outra parte aqui faceando. Ele tem que ser retificado, né? Tem que ter um bom acabamento, um bom alinhamento, beleza. E aí o que acontece? Quando você vem com a ponta móvel, ela vai entrar aqui, né, nesse furo, vai entrar aqui nesse furo. Então, o relógio, a haste do relógio, ela vai ficar aqui em cima, nessa parte cilíndrica, tocando. Então, o que acontece? Quando você zerar o relógio e girar, exemplo, 180 graus da posição da placa, né, ali, girar a placa 180 graus, já que esse dispositivo vai estar preso na placa, você vai ver o quanto é que está oscilando. E aí você consegue regular de uma forma bem prática o carro móvel, né? Você consegue lá, tem um parafuso, né, que faz essa transmissão, você consegue regular e é muito tranquilo, muito fácil de fazer com esse dispositivo, né? Se você for fazer de uma forma mais convencional, de colocar um eixo na placa e um eixo na ponta, né, e ali torneando, né, verificar onde é que está o diâmetro maior, né, onde é que está menor e regulando, demora um pouco mais. Você pode até fazer também com os dois, né? Usa o acessório para deixar ele já bem próximo ali de um alinhamento próximo do zero, né? E depois você pode colocar um eixo ali só para, né, garantir ali a aferição ali perfeita, né? Mas esse acessório ele é muito bom. Outro detalhe aqui do torneamento toma como referência a torre porta-ferramenta. A torre porta-ferramenta ela pode girar,
né? Pode girar. Eu já até falei isso em outros vídeos, só que é um giro que você acaba não tendo precisão. Por exemplo, você vai fazer lá um chanfro de 60 graus, 45 graus, é um chanfro que não tem precisão, você pode girar aí tranquilo que vai ser perfeito, né? Perfeito dentro, obviamente, de uma tolerância, né? Mas se você precisar ter um ângulo preciso, né? Ter um ângulo preciso, você tem que fazer um alinhamento ali com um relógio comparador, fazer uma relação de escala trigonométrica para, de fato, você ter precisão referente a esse ângulo, né? Então, fica aí essa dica, né? Se você precisar fazer um ângulo preciso com esse tipo de deslocamento, né? Se você for só ali pela marcação, vai ter problema, né? Inclusive, tem algumas empresas que trabalham com peças já gabaritadas, né? Exemplo, uma peça com ângulo de 45 graus. Prende a peça, né? A peça ela vai estar com aquele cone, né? De 45 graus. Beleza? Vai estar lá o cone de 45 graus. Você inclina a torre porta-ferramenta e passa o relógio na inclinação, né? Então, se a torre tiver com 45 graus e você passar aqui na peça que já está com 45 graus, de fato, é para o relógio ele ter ali um deslocamento próximo do zero, né? E aí você consegue ir regulando a torre porta-ferramenta com base aí nesse gabarito. É bem prático esse tipo de verificação, né? Questão da parte de nivelamento, né? A gente falou muito lá na referente à fresadora, mas para o torno é as mesmas condições. É importantíssimo que o torno ele esteja bem com a fundação adequada, né? Ou seja, um piso adequado, e que o nivelamento ele seja de fato coerente ali com a necessidade da máquina e que seja verificado, né? De tempos em tempos seja verificado como é que está esse nivelamento, né? Mas a mesma referência, deixa eu ver se consigo diminuir mais aqui o zoom, a mesma referência aqui para o que a gente tinha lá da fresadora, né? Tem os elementos aqui de fixação, né? No caso do torno, normalmente são 6, né? 6 áreas de contato, e você pode estar ali regulando ela para que o nível ele fique ali de acordo, né? Então é importante, lembrando, se você estiver fazendo nivelamento e um parafuso já esteja no limite, equilibra todos eles para depois ali fazer o alinhamento, você vai ter uma praticidade bem maior aí nessa execução, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!